Começa agora, Alegria de Viver. A apresentação, André Luiz Ruiz e Solange Godoy. Olá, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. Mais um capítulo, mais uma semana em que retomamos a leitura do nosso livro. Livro que se chama Cartas de uma Morta, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem escreve através do Chico é a sua mãe, a Dona Maria João de Deus. Hoje estaremos dando continuidade aos capítulos. E se você ainda não assistiu, você pode buscar os capítulos anteriores no offline da Rádio Boa Nova. Então acesse, acompanhe conosco, adquira o livro. Novamente, o título do livro é Cartas de uma Morta. E então hoje estaremos dando continuidade. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É esta sensação de bem-estar que nós sentimos sempre quando podemos nos dirigir a você para que, através da Boa Nova, você tenha essa notícia alvissareira, essa coisa positiva que sempre a Boa Nova leva aos seus ouvintes, aos telespectadores, também da Mundo Maior, todos os que estão envolvidos nessa busca de um conhecimento que liberta pelo discernimento. Por isso, é que também a Boa Nova te abraça através dos nossos queridos Alailson Cunha e Luiz Leite, para que o seu programa Alegria de Viver seja realmente uma alegria, não apenas estar vivendo de qualquer jeito. Não é mesmo, Solange? Isso mesmo. E aproveitando então, vamos falar um pouco a respeito do nosso livro. Nos capítulos anteriores, Dona Maria João de Deus estava no plano espiritual e ela estava observando algumas instalações grandes, organizadas, com médicos, enfermeiros, materiais cirúrgicos. Vamos lembrar que estávamos na guerra, no período da guerra aqui na Terra. E vários espíritos estavam desencarnando e sendo levados para esses locais no plano espiritual, para serem tratados, para serem acolhidos. Então nós paramos nesse trecho. Você vamos lembrar que é a Primeira Guerra Mundial, não é a Segunda, como muita gente pensa. Maria João de Deus, a mãe de Chico, havia desencarnado bem cedo. O Chico nasceu em 1910, com 3, 4, 5 anos. Ele perde a sua mãe em 1915. A guerra havia começou em 1914. Então, ela está agora retratando o cenário no mundo espiritual que ela presenciou. É a Primeira Guerra Mundial. E agora, nos capítulos que nós vamos tratar daqui, ou continuar a tratar, não é porque ele está falando desse assunto desde o último programa, nós vamos ver um aprofundamento um pouco maior deste contato com as entidades que acabaram chegando nos campos de batalha para receber atendimento no lugar em que ela se encontrava como uma recém-chegada, não da guerra, mas da desencarnação. Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 47 do livro Cartas de uma Morta. Os mortos anônimos, o soldado desconhecido. Houve, porém, na grande assembleia, que ouvia aquela voz estranha, um surdo clamor de protesto. Serenai o vosso ânimo, respondeu-lhes calmamente. Em vão, vocês levantam um clamor de protesto. Escutem-me. Vocês estão preparados convenientemente para saber a verdade. Já não podem integrar as fileiras de combatentes que fornecem mão forte à nefasta política da incompreensão das leis divinas. Para a terra em cuja face vocês presumem continuar, vocês são mortos anônimos, são o soldado desconhecido.
coube a magnanimidade da providência que aqui vocês fossem acolhidos suavemente, sem abalos prejudiciais. Seus corpos estão muito distantes, no regaço da terra benfazeja, estraçalhados por forças cegas e assassinas. Integrastes em outra vida. Compete a vocês, portanto, esquecer os vossos dias, aniquilados pelo ódio execrando, pelo ódio detestável. Considerai a lei de amor que deve unir todas as almas como laço eterno e sacrossanto. Nós observamos neste trecho que esses espíritos estão chegando da terra. No capítulo 46, o da semana passada, havia um elevado mentor espiritual que conversava com eles e estava dizendo exatamente sobre a vida, o amor. E agora, depois de ele ter falado sobre aquelas questões, muita gente ficou confusa, ficou querendo saber se de verdade não era errado ficar falando de paz, como alguns tinham dito lá no capítulo 46, não se pode pregar a paz em tempo de guerra, alguém teria dito. E na continuidade, o próprio mentor espiritual que se dirige a eles os esclarece. Vocês não estão mais na terra. Seus corpos já foram estraçalhados pela bombarda dos inimigos a serviço da insanidade das políticas inconsequentes. Aquilo que vocês tinham que passar, já passaram e agora têm que assumir uma nova etapa da sua jornada. Vocês estão em outra vida, como ele disse aqui, ingressaram em outra vida. Portanto, o que vocês precisam fazer agora é esquecer esses dias aniquilados pelo ódio horroroso e voltar à lei de amor, aquele amor que nós já havíamos visto na semana passada, que deve unir todas as almas como um laço eterno e sacrossanto. Vejam que os espíritos não economizam, não deixam de falar o que precisam falar. Eles fazem saber, revelam sem nenhum tipo de sutileza. Os corpos de vocês já estão enterrados. Vocês não fazem parte do mundo mais. E isso é natural que possa chocar alguns, não é? Mas os espíritos não estão preocupados com a opinião das pessoas, psicólogos e outros zoólogos que de verdade acham que as coisas precisam ser cada um a seu tempo. Não, eles já passaram por isso, já estão no plano espiritual, precisando acordar logo para que parem de criar mentalmente atmosferas inadequadas, para que não sejam inimigos de si mesmos, com um comportamento que não é o melhor, para que eles estejam mais lúcidos, com menos dores físicas, com menos angústias, porque num plano espiritual, como nós já vimos até aqui, pela palavra da própria Dona Maria, é a mente que define o padrão, o estado emocional, o estado físico, o estado com o qual o espírito se apresenta. O ânimos é a mente quem gera todos estes fatores. Não há nada que possa ser mais benéfico para os espíritos do que terem a mente esclarecida, para que eles possam, neste caso, serem ajudados por eles mesmos. Portanto, esta é uma lição muito importante que nós devemos sempre ter em mente, sobretudo quando vamos conversar com entidades nas casas espíritas. É claro que não são todas que estão preparadas, como aqui foi dito pelo mentor. Há alguns que estão muito iludidos, que estão muito assim,
fora de si, que não gostam até de pensar na hipótese. Porém, quando há condições, é sempre importante que aqueles que vão conversar com os espíritos também os ajudem, a que eles percebam que não fazem mais parte do mundo dos vivos, com um carinho, com um jeito, com uma forma que leve o espírito a descobrir por ele mesmo. Agora, quando a entidade é muito rebelde, quando ela não quer pensar, às vezes é preciso revelar a ela: puta, você está querendo ser muito durão, mas você já não tem mais o corpo. Veja só, se você está usando um corpo que era seu para se manifestar agora. Então, às vezes esse choque pode despertar o espírito, porque nada é melhor para todos nós, para espíritos encarnados e para os desencarnados, do que saber o que está acontecendo. Agora, nós vamos para o capítulo seguinte. Glorificação do Espírito Imortal, no capítulo 48. Vamos lá. Então, como se estivesse em ação um misterioso poder, a atmosfera modificou-se, parecendo para mim ter se rasgado grande nuvem. Uma paisagem maravilhosa desenhou-se na imensidade. Muitas mães estendiam seus braços amorosos aos filhos sempre lembrados. Muitos seres queridos, chorando de emoção e de alegria, vinham ao encontro daqueles corações tomados de espanto e de receio. Vinham então espíritos do alto, olha que coisa bela, e aqueles que estavam ali naquela região, ouvindo aquele mentor falar, se espantavam porque era um fenômeno muito diferente do que eles estavam acostumados. A Solange vai continuar a leitura. Uma estrada florida desdobrou-se sobre as nossas cabeças e um hino vibrante se ouviu nas vibrações do éter. Era a glorificação de ventura do Espírito Imortal, onde haviam sonoridades indescritíveis. Ó Senhor do Universo, vós que criaste todas as coisas, concedeste-lhes a beleza da imortalidade. Sede bendito por todos os séculos dos séculos, pela dor que nos redimiu e nos lavou todas as culpas, pelas lutas onde adquirimos experiência e denodo moral, pelo vosso amor intraduzível que nos legou todas as felicidades imorredouras. Como é grande, Senhor, o júbilo do nosso último dia na terra. Se só em vós buscávamos amparo e consolação, repouso e fortaleza, carinho e devoção. Esse é o cântico do hino que eles ouviam. É uma canção que enaltecia a bondade divina, que vinha com essa chuva de seres amorosos que estavam chegando para receber aqueles que haviam deixado o corpo na terra numa guerra como um soldado anônimo. E é este o teor que ela coloca aqui, o significado dessa glorificação do Espírito Imortal, dedicando este hino à grandeza do universo, ao Senhor da vida, que criou todas as coisas e que deu a todos não um corpo que morre, mas um espírito que nunca termina, que nunca deixa de existir. É muito poético aquela situação de todo mundo estar envolvido naquele negócio. Acabaram de ouvir que eles eram mortos, que já tinham desaparecido da terra, e de repente rasga-se a dimensão em que eles se encontram, e os seres que foram queridos vêm até eles. Mães estendem os braços para os seus filhos, parentes, filhos voltam para encontrar os entes amados. Tudo isso no reencontro da imortalidade. Não é? Muito bonito. Muito lindo.
A suprema homenagem. É o próximo capítulo agora, né? Porque os capítulos são bem curtinhos, então a coisa vai rápido. Esse livro é o livro que o preguiçoso gosta de ler. Tem, né, pouca coisa, o capítulo passa depressa. Letras grandes, então vai fácil. Espaço grande, espaço em branco, ó, acabou aqui, já começa aqui, já é pequenininho. É isso aí. A suprema homenagem. Todas as vozes então se reuniram num coro inigualável e naquele dia, presenciando o esclarecimento de algumas almas que daquela hora em diante se tornaram em ativas colaboradoras da beneficência sideral, assisti uma das mais comovedoras homenagens prestadas à bondade do Criador. Dá para imaginar, não é mesmo? Dá para imaginar como isso deve ter ficado assim, tocante, do ponto de vista da emoção. Algumas das almas que se convertem quando descobrem a própria verdade e que querem cooperar, querem se tornar voluntários nesse esforço de melhorar o mundo, de ajudar todas as comunidades dos seres em evolução, é uma descoberta, é uma autodescoberta, né? Nós imaginamos o que deve sentir uma pessoa que passou a sua vida toda amontoando bens, juntando dinheiro, correndo atrás de valores e de repente morre e que deixa tudo para trás e que descobre, perdeu todo o tempo que podia aprender, que podia melhorar, que podia crescer com essas tolices. Não que não seja bom possuir o necessário, ter dignidade para dar uma escola a seu filho, porém, esta é uma ferramenta, não é o mais importante. Então, quando você morre nessas condições, chegando do outro lado e descobrindo a sua imprópria maneira de se conduzir durante a vida física, de repente você descobre que perdeu muito tempo, que nada daquilo que você amontoou produziu uma garantia de bem-estar do outro lado da vida. Aí você fica, meu Deus, o que falta eu fazer agora? Tem que agir, tem que ver, as leis do universo são essas, e é assim que funciona a coisa. Então, como é que funciona? É trabalhar. E é isso que ela está dizendo. Muitos descobrem a sua condição agora, então se oferecem para serem estes beneméritos, esses trabalhadores do bem em qualquer área. Uma nova realidade. E aí eles incorporam a essa nova realidade que a Solange está citando como voluntários, como gente que está agora compreendendo por que existe e que quer cooperar com a ordem cósmica, que não os condenou ao inferno porque eles deram meia dúzia de tiros, porque tiraram vida de outros, porque estiveram numa guerra, e não foram eles que produziram, mas que dá a todos a chance de voltar ao caminho do bem, construindo-se como gente que pode fazer diferente o próprio destino. É muito interessante. Agora, André, Dona Maria, ela vai para... Olha só que interessante, ela vai conhecer Saturno. Capítulo 50. Beleza de Saturno, a vertiginosa excursão. Acompanhem com a gente. Um dos planetas cuja constituição mais me impressionava, quando raramente me entretinha com essas questões na Terra, era Saturno, imaginando como seriam prodigiosos os fenômenos da luz em sua superfície, em virtude do seu anel e numerosos satélites. Revelando essas preocupações ao espírito benévolo, que prosseguia dispensando-me carinhosa proteção, concedeu-me o seu valioso auxílio para que eu pudesse excursionar àquele orbe distante. Bastou que fixássemos em nossa mente semelhante desejo para que me visse ao lado de um boníssimo companheiro, envolto em atmosfera diferente da que me era habitual nas adjacências da Terra. Olha só, que coisa interessante. Esse é o primeiro capítulo. Já pensou você como espírito poder pensar em um mundo que você nunca viu, que você gostaria de conhecer fisicamente, e aquele espírito que está com você disse, não, vamos, eu te ajudo a ir até lá. Não precisa comprar passagem, marcar viagem, fazer mala, não precisa esperar o próximo foguete, não precisa fazer um acordo com a NASA, pagar o combustível, nada.
Você pensa, se transporta. E quando chega lá, juntamente com o seu amigo espiritual, que no caso está ajudando Dona Maria, está diante de um boníssimo membro da comunidade saturniana dos espíritos. E daqui para frente ela vai contar muitos detalhes interessantes, surpreendentes e reveladores da vida em Saturno. Você imagina que isso aqui foi escrito em 1935, de uma experiência que foi vivida em 1915, 1916. O mundo não tinha informação nenhuma sobre nada. E agora nós vamos ver o que ela disse. Mas daqui a pouquinho, Solange. Exatamente. Programa Alegria de Viver, nós vamos fazer um breve intervalo. Enquanto isso, você pode ligar para a gente no 0800 12 18 38, fazer a sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova. Então, daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver.